Evolução da construção da linguagem. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. A população do mundo fora tão insignificante, em alguns períodos históricos, não passou de 10 mil pessoas, remotamente dividida em diversas tipificações de hominídeos, como são hoje os macacos. Com efeito, as únicas coisas que tinham em comum a linguagem e o DNA. Uma guerra implacável historicamente possibilitou a prevalecer como civilização apenas a espécie sapiens. Divididos em diversas tribos de caçadores e coletores, as tribos formavam seus bandos, desenvolvendo idiomas tribais, deuses próprios, normas e costumes. Próximo à Revolução Agrícola, o mundo possuía aproximadamente 5 milhões de habitantes, sendo que tal população teve por diversas vezes próxima à extinção. O homem, apesar da linguagem, tinha comportamento selvagem, em um mundo simbólico atrasado, inteiramente movido por mitologias. Em um estágio significativo da evolução primitiva, disputava com os animais a carniça como fonte de alimentação. A grande revolução formulada pelos hominídeos foi com o desenvolvimento da linguagem, sem a qual seria eternamente um chimpanzé. Entretanto, do ponto de vista do DNA, igualmente os sapiens aos símios, de fato, o homem foi um chimpanzé que conseguiu desenvolver a fala, nada mais diferentemente, geneticamente. O surgimento da linguagem, o que aconteceu aproximadamente de 100 a 70 mil anos, com a maior evolução aproximada aos 30 mil anos, o que significa, perto do homem contemporâneo, a linguagem ainda não era bem articulada. Na evolução humana, os sapiens sempre acreditaram em mitologias absurdas, como a existência dos deuses e demônios. Imaginam coisas sem sentido e transformam em mundos reais, quando são apenas ideologizações resultadas das fases históricas da evolução da linguagem. A alma, o que significa espírito, é uma dessas imaginações. Confunde o que é apenas mecanismo da linguagem como se fosse uma realidade em si. Portanto, recusa a vida real como produto praxeológico, motivo pelo qual criou Deus e o paraíso, realidades imaginárias compensatórias. O homem é um inventor de crenças, sem significações, como se o espírito de um Deus imaginário conseguisse engravidar uma mulher, revelado como inverdade pelos critérios científicos da reprodução. A ideia é que os reis são divinos, como também o que está escrito na Bíblia, inspirado por Deus, quando são ideologias da classe dominante em Israel. Com efeito, o homem simplesmente inventa. A cultura mitológica até hoje é prevalecente na cultura oficial das civilizações. O conceito que existe superioridade no mecanismo cognitivo das pessoas, o que se denomina de QI, como se a inteligência fosse em especial de determinadas pessoas, algumas nascerem inteligentes, outras ignorantes. Tal ideologia mitológica prevalece ainda hoje em países adiantados economicamente, como os Estados Unidos. Portanto, tal acepção é uma mitologia ideológica. A estrutura de memória de um índio primitivo da América do Sul é exatamente igual
a lógica cognitiva de Einstein. No entanto, o índio jamais poderá entender o mundo de Einstein. No entanto, Einstein entenderia o mundo do índio. O que significa, quanto mais atrasado for uma cultura mitologicamente, menos possibilidade terá para entender a evolução de uma cultura superior do ponto de vista da revolução cognitiva. A diferença está essencialmente na construção cognitiva, jamais em fatores biológicos. Os homens são exatamente iguais, como produtos históricos naturalmente diferentes do ponto de vista das ideologizações. Com efeito, não existem gênios e muito menos burros. O que existe, em consonância com diversos aspectos da vida social, são estágios de desenvolvimento cognitivo. A grande questão é que a memória se estrutura, sendo que a mesma passa a defender a ignorância como fonte do saber. O gênio é aquele que constrói uma memória eternamente aberta e autodestrutiva em relação aos velhos saberes construídos. Desse modo, aquele que não perceber o seu ser como memória identificada é o verdadeiro ignorante. O que acontece essencialmente na cognição epistemológica, como no mundo do senso comum, ou sejam das generalizações mitológicas, significando, portanto, que as pessoas cognitivamente são exatamente iguais. As diferenças são os estágios. A estrutura cognitiva de um selvagem antes da Revolução Agrícola é proporcional a um acadêmico da era pós-contemporânea. As diferenças humanas resultam das evoluções culturais, sendo que tais revoluções podem solidificar nas memórias sociais em forma de alienação de domínio. Para a realidade técnica atual, o saber, quando não indutivo, é apenas ficcional. Cria a existência de coisas não reais, como se fossem, quando são apenas ideológicas, resultadas do mundo representativo. Por exemplo, a natureza do Estado político. Nesse sentido que existe uma divisão clássica entre saber lógico-dedutivo, ou seja, o saber do espírito, com o saber indutivo empírico, produto do mundo das ciências naturais. A respeito de o primeiro saber, o entendimento é meramente ideológico, representativo, não sendo possivelmente a verdade, a não ser como representação dos símbolos culturais. Portanto, são diversos, está em variações com os níveis evolutivos dos produtos culturais, o que significa uma prevalecência do sujeito cognitivo sobre os objetos. Sendo diferente a respeito as técnicas indutivas, pois o sujeito cognitivo tem que representar a verdade objetiva imposta pela realidade do objeto. Desse modo, efetiva-se a constatação da verdade, o que não é possível no mundo do espírito, pois a construção do saber é meramente cultural. Exatamente em tal mundo que a ideologia impõe como critério da verdade, quando são apenas ficções representativas. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.